Hebreus capítulo 11 diz assim a palavra do Senhor. Terceiro sermão deste ano que Deus nos deu, terceira palavra, terceiro direcionamento de Deus. A primeira ministração que Deus nos deu logo no início do ano foi o texto de Lucas, né? Sobre Marta e Maria, uma coisa só é necessária. Desocuparmos de coisas desnecessárias e realmente colocar nossa vida diante daquilo que verdadeiramente importa. A presença de Deus é suficiente. Se existe um lugar para estarmos, é na presença de Deus, aos pés do Senhor. Segunda palavra que Deus nos deu esse ano foi a suficiência da graça. A graça nos basta. Precisamos viver 2020 debaixo da graça. Deus muitas vezes não vai te livrar dos espinhos na carne da sua vida, mas Ele vai te dar graça para você suportar. Ele vai te dar graça para você se fortalecer. A graça é todo o favor imerecido de Deus em nossa direção. Isso é graça. Então tudo aquilo que vem de Deus em nossa direção, o seu favor em nossa direção, isso é graça. E a graça é suficiente. E a terceira palavra que Deus nos deu, cadê o tema? Está aí? A suficiência da fé. Amém, meus irmãos? A suficiência da fé, ou a necessidade de andarmos em fé. Diz assim a santa palavra de Deus, o livro da vida, a boca de Deus, a revelação especial de Deus para nós, a Escritura. Você tem uma Bíblia, irmão? A Bíblia é a palavra, a bússola. A Bíblia é viva e eficaz. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, diante da palavra nessa manhã nós nos colocamos, os nossos olhos e o nosso coração aberto para receber aquilo que Deus tem para nós. Diz assim o verso 1. Eu gostaria de ler o verso 1, eu gostaria de ler o verso 6 e o verso 2. Amém? Vamos lá? Nessa sequência, vamos ler o verso 1, depois vamos ler o verso 6 e depois a gente volta para o verso 2. Diz assim: a fé é a garantia, ou é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova, ou a convicção das coisas que não se veem. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Volta para o verso 2 agora. Por meio da fé, os antigos alcançaram testemunho. Amém? Somente até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. 3 pontos aqui importantes. Por isso que eu li nessa sequência. O escritor aos Hebreus, ele já está entrando o capítulo 11 definindo, trazendo o conceito daquilo que é fé. O que é fé? É o firme fundamento, ou seja, a base de tudo aquilo que nós esperamos. O firme fundamento. Uma construção, ela precisa estar sendo construída sobre uma fundação firme, uma fundação reforçada. E o escritor de Hebreus vem dizer que a nossa fé é esse firme fundamento, é a fundação, onde construímos aquilo que esperamos. Tudo que construímos, precisamos construir através da fé. A fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos, a convicção. Isso é fé. Então ele traz aqui o primeiro ponto, o conceito de fé. O segundo, ele traz a importância da fé, que é o verso 6. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o princípio de um relacionamento com Deus só é possível através da fé. A fé é um princípio de um relacionamento com Deus. A fé, ela só existe relacionamento com Deus através da fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Para que eu e você venhamos nos aproximar de Deus, é necessário que creiamos em quem Ele é. Por isso que ele vem dizer aqui no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, eu quero dizer para você, não tem louvor, não tem oferta,
não tem culto, não tem nada se não tiver fé. Eu posso trazer o meu melhor, eu posso trazer a minha melhor oferta, a minha maior oferta aqui essa manhã. Eu posso servir a Deus como obreiro, eu posso tocar todo som, todo levantar de mãos, todo louvor, tudo aquilo que fazemos aqui, só faz sentido se for por meio da, ou seja, sem fé é desperdiçar tempo, sem fé é gastar energia, é gastar dinheiro, é gastar esforço. Sem fé, em outras palavras, desculpa a expressão, é encher linguiça, é sair de manhã da sua casa e vir apenas para um lugar, vir apenas para um encontro. Por isso que Deus vem dizer para mim e para você essa manhã, que é necessário para se relacionar com Deus ter fé. A sua vinda aqui na igreja, ela só faz sentido se for por meio da fé, senão não vai passar de religiosidade. Senão não vai passar de apenas uma espiritualidade vazia, sem sentido. Por isso que no verso 6 ele vem dizer sobre a importância da fé. Então é necessário, no verso 1 ele diz o conceito, o que é fé? Ele já vem dizendo o que é fé. Fé é convicção, fé é o firme fundamento, fé é certeza daquilo que esperamos. A esperança que temos, aquilo que nós não vemos, é baseado na fé. Segundo, a importância, relacionamento com Deus, se relacionar com Deus, só é possível por meio da fé. Terceiro ponto, aí ele diz o que a fé realiza no verso 2. Porque pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho, ou seja, a fé que nos faz realizar. É a fé que nos faz dar bom testemunho. Amém? Quem está com o ouvido aberto aí? É a fé que nos faz seguir em frente, irmãos. É por meio da fé que os antigos alcançaram testemunho. Então os 3 pontos aqui: primeiro, esperança; segundo, relacionamento; terceiro, a fé que nos faz, que nos dá força para prosseguir, para continuar. A fé é importante, sim ou não, irmãos? Amém? E no verso 3 ele vem dizer: pela fé entendemos que os mundos, no plural, e aqui tem um mistério, mas não vai ser para essa manhã, isso aí é um estudo mais aprofundado, mas pela fé os mundos foram criados. Não existe só um mundo, existe um mundo terreno, um mundo espiritual, e nós cremos que pela fé, aleluia, o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, irmãos, nós que cremos na palavra de Deus, cremos que todas as coisas foram criadas do nada, por intermédio da palavra declarada de Deus. Quem crê nisso? Nós cremos que Deus declarou e as coisas aconteceram, e as coisas veio a surgir, aleluia. E isso só é possível por meio da fé. Por quê? Porque na lógica, tudo que é criado, todas as coisas precisam de uma matéria-prima. Tudo precisa de uma matéria-prima. Para que o homem venha criar alguma coisa, ele precisa de uma matéria-prima, ele precisa de algo para construir. Mas Deus não, Deus construiu todas as coisas por intermédio da sua palavra. Ele declarou e as coisas veio a surgir. Ele declarou: haja luz. Ele declarou: haja terra. E as coisas surgiram, aleluia. E aqui eu já trago um princípio para você. Nós que vivemos pela fé, cremos no poder da declaração. Cremos que através da nossa declaração há vida e a morte. Por isso eu encorajo você, faça mais declarações de fé na sua vida, irmão.
Faça mais declarações de fé na sua vida. Usa essa arma poderosa que você tem, que é a sua voz. Porque por intermédio da declaração de Deus as coisas aconteceram, as coisas foram criadas. Deus não fez por fazer, Deus foi fazendo e declarando. E no ano de 2020 as coisas vão acontecer na sua vida se você declarar e se você fizer, se você agir. Então você precisa declarar, você precisa se levantar pela manhã e já fazer declarações de fé, usar a sua voz e fazer declarações de fé. Os céus, como diz o Salmo, manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, manifestam a revelação natural de Deus. E eu declaro nessa manhã que o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. E quando você começa a fazer declarações, isso é um exercício de fé, aleluia. Então usa a sua boca, servo de Deus, amada do Senhor, jovem, cheio do Espírito Santo, usa essa boca poderosa que Deus te deu, como uma ferramenta de declaração de fé, e as coisas vão acontecer na sua vida. Eu não estou falando aqui, irmãos, de afirmações positivas, de você usar a sua boca e fazer afirmações positivas. Não, vai dar certo, não, eu estou falando para você usar a palavra de Deus, usar a autoridade da palavra e fazer declarações em cima daquilo que já foi escrito. Significado de fé literal, palavra literal, significa crer no que está escrito. Então quando você declara aquilo que está escrito, não apenas fazer declarações, eu acredito que vai acontecer, pensamento positivo, vai dar tudo certo. Não, esse exercício é vazio, é sem sentido. Eu estou falando para você usar a sua boca, eu estou falando para você usar o culto racional, o entendimento que você tem, quem Deus é, e fazer declarações em cima da sua vida. E as coisas vão começar a acontecer em cima daquilo que você declarou. Então, já é uma lição poderosa aqui no verso 3 para você viver em 2020. Faça mais declarações de fé. Faça declarações de fé. Sabe? Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério. As pessoas olham muitas vezes, a nossa igreja é isso. Não, nossa igreja é uma igreja relevante, nossa igreja é uma igreja poderosa, nossa igreja é uma igreja de comunhão, pela fé nós fazemos declarações, nossa igreja é um lugar de avivamento. Meu filho é cheio do Espírito Santo, o meu filho será usado nas mãos do Senhor. Então você faz declarações, essas declarações serão como alimento para a sua fé, amém? E no verso 4 então ele vem com uma lista, ele cita aqui, o escritor de Hebreus cita, ele nos mostra uma lista, uma galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a sua geração, que fizeram história, que deixaram legado, que cumpriram seu propósito em seu tempo. E o escritor ele vem citar o nome dessas pessoas, nomes de pessoas que se destacaram por causa da sua fé. Histórias diferentes, realidades diferentes, circunstâncias diferentes, cada um viveu em um tempo, mas eles tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? A sua fé. E a sua fé, por meio da sua fé, eles obtiveram testemunho. Por meio da fé, eles passaram então a servir de exemplo. A sua fé, o seu estilo de vida, ele trará para as outras pessoas um referencial. E aqui nós temos aqui uma lista de diversos homens, de uma galeria de homens e mulheres que viveram por meio da fé, que materializaram a sua fé, e através da vida desses homens, os antigos e todos em sua volta obtiveram testemunho. E aqui se encaixa completamente para aquilo que Tiago diz, que a fé sem obras, ela é morta. Aqui se encaixa naquilo que Tiago diz sobre a fé. A fé, ela precisa ser materializada, irmão. A nossa fé precisa ser materializada. Se eu vim aqui nesta manhã e perguntar quem tem fé, todo mundo vai levantar a mão. Mas a sua fé, ela precisa ser demonstrada, manifestada. E como é que eu vou manifestar a minha fé? Através da obediência.
Como eu manifesto a minha fé? Através do meu comprometimento. O seu compromisso com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, demonstra a sua fé. Uma pessoa descomprometida com Deus é uma pessoa que não está materializando a fé. Uma pessoa que não obedece à palavra é uma pessoa que não está manifestando a sua fé. Então a nossa fé, ela é manifestada, ela é materializada através do nosso comprometimento, através das nossas ações, através da nossa perseverança. A nossa renúncia manifesta a nossa fé. Renunciar muitas vezes é uma manifestação de fé. A nossa entrega vai manifestar a nossa fé, porque por meio da fé é que os antigos alcançaram testemunho. O que eles tinham em comum? Somente a fé. Se você olhar e analisar nessa lista, que eu não vou trabalhar ela, mas eu queria que você lesse depois na sua casa, Hebreus capítulo 11, você vai ver que existe aqui pessoas, nessa lista, pessoas que foram improváveis. Não foram as suas habilidades, não foram seus talentos, não foram as posses, as riquezas, nem foi tampouco a genealogia que fez eles entrarem nessa galeria. Mas o que fez eles entrarem nessa galeria? A fé. Temos aqui no verso 31, por exemplo, a vida da prostituta Raabe. Raabe, ela foi destacada por sua fé, mas o texto faz questão de dizer que ela era prostituta. Veja bem aqui, irmãos, não é a habilidade, não foi a habilidade, não foi o que Raabe fazia, mas ela foi destacada pela sua fé. Ah, pastor, você fala de Abraão, Abraão está nessa lista. E falar de Gideão, quem foi Gideão? O texto também fala de Gideão. Gideão foi o menor da tribo da sua casa, o menor da sua tribo, um pequenininho, mas que se destacou por causa da sua fé. Então eu já trago a segunda lição aqui, não é a sua genealogia, não é os seus talentos, não é a sua habilidade, não é as suas posses, mas é a sua fé materializada que vai fazer você se destacar, meu irmão, que vai fazer com que você venha dar bom testemunho, aleluia. Por meio da fé, esses antigos alcançaram a vitória, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. João diz isso, 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu vim aqui dizer para você nesta manhã, aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Deus manda dizer para você, que você vencerá 2020, se você viver em fé. Deus manda dizer para você esta manhã, para que você venha andar em fé, manifestar a sua fé, viver a fé, viver por fé e não por vista. Romanos 1,17, porque o Evangelho é revelado de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. 2 Coríntios 5,7, porque não vivemos por vista, mas andamos por fé. E a palavra de Deus essa manhã para você é: viva pela fé. No cenário atual, nos dias atuais, será necessário viver por fé. Nos dias atuais será necessário manifestar a nossa fé. Jesus fez uma declaração profética sobre os últimos dias. Ele disse: quando o Filho do Homem vier à terra, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Então nesses dias mais do que nunca, meus irmãos, é necessário viver por fé. Nesses dias mais do que nunca é necessário caminhar por fé, de fé em fé, aleluia. E eu venho te dar nesta manhã uma exortação e uma advertência para você que está aqui. É preciso entender a importância da fé, e é por isso que o adversário das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, com o objetivo de sugar a nossa fé. O pastor John Piper, ele diz uma verdade que me impactou. Ele diz que pela manhã, a alimentação do diabo com os crentes é a sua fé. O diabo se alimenta no café da manhã da nossa fé. Esse é o café da manhã do diabo todos os dias. Ele vive ao nosso derredor, procurando nos tragar. Pedro sabe muito bem disso, porque Lucas capítulo 22, verso 31,
Quando Jesus estava para ser crucificado, naquele momento de conversa entre Jesus e Pedro, Pedro diz para Jesus: eu não vou te deixar, Senhor, eu vou estar com o Senhor até o final, eu vou estar com o Senhor, aconteça o que acontecer. E Jesus fez uma advertência para Pedro. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos pediu para se andar como trigo. Ô meu irmão, o diabo se apresentou diante de Jesus, pedindo para cirandar a vida de Pedro, para prensar Pedro, como o trigo é prensado na prensa. Para quê? Para sugar a fé de Pedro. E o verso 32 diz: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça a vida dos meus irmãos, dos seus irmãos. Então eu quero te dar uma advertência, irmãos. Quando é que nós erramos? Quando é que nós erramos? Quando nós deixamos de exercitar nossa fé e de viver pela fé. O diabo, ele vai fazer de tudo esse ano para roubar a sua fé. E o contrário da fé é o que? A dúvida, a incredulidade. Jesus chegou em Nazaré e ficou admirado, pastor Daniel, quando chegou lá, pela incredulidade daquela cidade. Contrapartida, Jesus chega diante de um homem em Cafarnaum, e Jesus fica admirado desse homem, porque ele não era judeu, porque ele não fazia parte da aliança, porém ele tinha muita fé, o centurião de Cafarnaum. Eu quero perguntar para você, você vai estar no grupo que vai admirar Jesus pela sua fé ou pela sua incredulidade? O diabo virá nesse ano, irmão, de 2020, semeando dúvida, semeando incredulidade. O diabo virá sobre nós nesse ano de 2020 para procurar sugar de nós a nossa fé, aquilo que é o que nos sustenta, aquilo que é a nossa base. A fé é a nossa base, a fé é o firme fundamento, é a convicção que nós temos daquilo que esperamos. A nossa esperança, o nosso futuro, a nossa confiança, ela é baseada na fé, aleluia. Então ele virá de todas as maneiras, de diversas situações, para roubar a sua fé, para se alimentar da sua fé, para tirar aquilo que você acredita. Por isso eu tenho que te dar alguns conselhos. Se você quer viver em fé, se você deseja viver em fé, preste atenção em 3 conselhos que eu tenho para você essa manhã. Primeiro, irmãos, dentro desse assunto, nós erramos quando nós relaxamos demais. Nós erramos quando nós baixamos a guarda. Nós erramos quando nós nos distraímos. Quando a gente acha que a guerra terminou. Quando a gente está em pleno campo de batalha e ao invés de a gente estar batalhando, a gente resolve fazer como Davi fez, ficar no palácio. A Bíblia diz que era tempo do rei ir para a guerra, era tempo do rei estar guerreando, mas Davi ficou aonde? Em casa. Esse é o nosso erro. O nosso erro é quando, ao invés de nós estarmos guerreando como um soldado, nós relaxamos, nós baixamos a guarda, irmão. Janeiro é um mês, muitas vezes, que nós baixamos a guarda. Você pode estar em férias, você pode estar descansando, mas não baixe a guarda. Você pode viajar para onde for, meu irmão, mas não baixe a guarda. Esse é o nosso erro. O nosso erro é quando a gente esquece que nós fomos alistados para uma guerra. Todo soldado, como diz Pedro, como diz Paulo em 2 Timóteo 2:4, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Davi pecou, irmão, porque Davi baixou a guarda. E esse pecado trouxe uma consequência muito grande na vida de Davi. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou a Joabe com os seus servos e todo Israel. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse é o nosso erro. O nosso erro é que nós achamos muitas vezes, quando conquistamos uma vitória, logo temos aquela sensação de direito de descansar, de direito de baixar a guarda. Mas eu vim aqui dizer para você, se você quer viver em fé, a primeira lição: não pare de lutar. Se você quer viver em fé, não pare de lutar. Não é tempo de baixar a guarda, irmãos.
Nós não temos ideia, nós estamos em guerra, não é tempo de baixar a guarda, porque não é só você, é a sua casa, é os seus filhos. Não é só você, é o ministério que Deus te confiou. Não é só você, é uma geração que está em jogo. Não é só você, é um propósito eterno de Deus que está em jogo. Então não baixe a guarda. Essa palavra é para mim, pastor, essa palavra é para nós, pastores. Porque se o pastor abaixar a guarda, o que será das ovelhas? Se o pai de família baixar a guarda, o que será da esposa e dos filhos? O pai de família é o sacerdote do lar. Era para o pai de família estar apto, vigiando, porque o adversário ele deseja entrar na sua casa. Irmãos, não existe território vazio, ou é cheio da presença de Deus, ou é cheio de Satanás, é o que a Bíblia diz. Marcos capítulo 5, Jesus fez uma obra linda na vida daquele endemoniado gadareno. De repente aquele homem chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, eu quero ir contigo, eu quero caminhar contigo. Ele queria ir embora daquela cidade. E os demônios, o que queria fazer em contrapartida? Quando os demônios foram expulsos, eles pediram: por favor, nos lance para os porcos. Por quê? Porque eles não queriam sair daquele território. Não existe território neutro. Ou a sua casa, ou a sua família é cheia do Espírito Santo, ou a sua casa será cheia de Satanás. É uma grande verdade, meu irmão, que eu venho trazer para você essa manhã. Não existe território neutro, não existe lugar que fica vazio. Ou esse lugar será cheio de Deus, ou esse lugar será cheio do adversário, do demônio, do diabo e com todas as suas coisas. Por isso eu te trago um alerta: não é tempo de parar. Não diz respeito só à sua vida, mas diz respeito à sua casa, diz respeito aos seus filhos. Pelo amor de Deus, se reposicione e viva em fé. Não pare de lutar, não é tempo de recuar. Hebreus 10:35 diz assim: não lanceis pois a vossa confiança, porque tens uma grande promessa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos como aqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem e conservam a sua alma. Louvado seja Deus. Você quer viver em fé, irmãos? Não pare de lutar, continue lutando, não baixe a guarda. Por quê, pastor? Porque a vida cristã é como um organismo vivo, irmãos. Escute isso, por favor. A vida cristã, ela precisa estar em constante movimento, como um corpo, como um organismo. Ele precisa estar trabalhando, ele precisa estar se movimentando. Você só está sentado aqui esta manhã porque o seu coração está trabalhando, irmãos, porque o sangue está correndo sobre as suas veias do seu corpo. Você só está respirando porque o seu aparelho respiratório está funcionando. Você só tem essa cor bonitinha que você tem porque o seu rim está trabalhando. Se o seu rim parar esta manhã, vai fazer uma disfunção em todo o seu organismo. Então a palavra de Deus para mim é para você: não pare, você precisa estar em movimento, você precisa estar alimentando a sua fé, você precisa estar exercitando a sua fé, senão você viverá atrofiado. A sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de devocional, a sua vida com Deus, você precisa exercitar isso, porque se você parar, vai apodrecer. Não é tempo de ficar em casa em Jerusalém, é tempo de ir para a guerra. Não é tempo de ficar em casa em Jerusalém porque tudo está sob controle. Não, no momento em que o reinado de Davi estava sob controle, foi o momento em que ele parou, baixou a guarda, foi o momento que ele relaxou, foi a hora que Satanás preparou a rasteira e destruiu a vida de Davi por um tempo. É tempo de estar em movimento. Amém, igreja? Vida cristã é constância, irmão. Vida cristã é um corpo trabalhando. Eu posso trazer diversos textos que falam isso. Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Conhecimento é algo que precisa prosseguir, caminhar. Eu conheço a Deus e eu vou prosseguindo em conhecer a Deus. Não é algo que eu recebo um dia e eu paro. Eu preciso estar em movimento. Romanos 1,17, porque o Evangelho é revelado de fé em fé. Porque o justo viverá da fé. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Graça, você precisa crescer em graça, viver em graça, desfrutar de todo o favor de Deus em sua direção, de graça em graça. São palavras, são textos bíblicos que falam sobre a nossa fé, que falam sobre a nossa vida cristã. Então, irmão, entregou a vida para Jesus, foi alistado no exército, é para trabalhar, é para lutar. A palavra de Deus para você é: não é tempo de parar. Não é tempo de parar. E se você tiver uma pausa, que essa pausa seja estratégica, seja com propósito, seja para que você venha buscar todas as estratégias, para que você venha se revestir para voltar de novo para a guerra. Mas parar por parar, ou relaxar por relaxar, ou baixar a guarda, é sinônimo de que o inimigo virá e invadirá esse território. Pelo amor de Deus, irmãos, não é tempo de parar. Os nossos filhos precisam urgentemente do Espírito Santo. Antigamente, quando eu era um adolescente, o máximo que eu fazia era me trancar no quarto. O máximo que eu fazia era ter que esperar um programa de televisão, certo horário, para me poder receber alguma coisa. Era assim. O máximo, se tivesse televisão no quarto, porque não tinha televisão no quarto. Então, para assistir, muitas vezes tinha que esperar todo mundo dormir. E aí sim, aí ia procurar aquele programa que passava horas e horas para me poder viver em pecado. Hoje não. Hoje, um jovem, um adolescente se tranca no quarto e bastou um Wi-Fi e ele está entrando no mundo. E é tempo da gente baixar a guarda? Não é tempo da gente baixar a guarda. É tempo da gente lutar, é tempo de viver em fé. Meu irmão, definitivamente, ou esse território será cheio de Deus, ou esse território será cheio do diabo. É por isso que Jesus falou sobre isso. Quando um demônio ele sai de um coração de uma pessoa, de uma vida da pessoa, ele fica ali e ele fica procurando até encontrar a guarida. É assim que o diabo trabalha. Não existe território neutro. Ou a sua vida é cheia do Espírito Santo, ou a sua vida será cheia de outras coisas. Ou sejamos cheios do Espírito Santo, ou vivemos por fé, ou viveremos na incredulidade. Não existe meio termo para a fé. Ou eu vivo em fé, ou eu vivo na dúvida. Ou eu creio definitivamente em Deus, ou não tem sentido. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está recebendo essa palavra aqui essa manhã? Então esse é o primeiro conselho de Deus para mim e para você, meu irmão. Não pare. Precisa estar em movimento. Precisa estar em movimento. Independente do que está acontecendo, continue orando. Independente do que está acontecendo, continue buscando a Deus. Independente do que está acontecendo, não pare de vir para a igreja. Irmãos, parar de vir para a igreja é a pior estratégia que tem. Aí eu entro no segundo ponto aqui, de um conselho que eu tenho para você. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Quer viver em fé, irmãos? Você precisa estar rodeado. Quem são as pessoas que você está se rodeando? Quais são as pessoas que você está olhando? Quem são as suas referências? O ambiente que você está influenciará diretamente na sua fé. O ambiente que você está influenciará diretamente a sua fé e quem você é. Os conselhos que você recebe, as pessoas que estão do seu lado, vai influenciar diretamente a sua vida e a sua fé. Por isso é importante, irmãos. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixe de congregar, não abandone a prática de se reunir. Esse ambiente é poderoso, irmãos.
O ambiente da igreja, o ambiente dos santos reunidos é um ambiente profético, é um ambiente poderoso, é um ambiente de você ser cheio de fé, de alimentar a sua fé. Oh, meu Deus do céu! Quem é que você está se rodeando, meu irmão? Isso vai influenciar diretamente a sua vida, e vai influenciar diretamente aquilo que você crê, vai influenciar o seu destino. É por isso que eu fico preocupado, irmãos. Eu não paro, eu estou no mês de janeiro, junto com a minha esposa, a gente vai em um lugar, vai em outro lugar, vai em um amigo. Por quê? Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção, e quando eu estou nesse ambiente, eu sou fortalecido. Aleluia! Aleluia, irmão! Quem está recebendo essa palavra aqui nessa manhã? Oh, irmão, se você não manifestar isso, você vai ser roubado, a sua fé será roubada. Fica uma semana sem vir para a igreja para você ver como a sua mente fica trabalhando para o mal. Fica um tempo sem vir para a igreja para ver como derrotado você fica, quão carnal você fica. E isso não tem a ver com pastoreio, não tem a ver com compromisso, não tem a ver com cargo, tem a ver com a nossa fé, irmão. Tem a ver com a nossa fé. Então 2020, por favor, meu irmão, um ano está chegando aí, um novo ano chegando, pelo amor de Deus, tem que congregar, nós estamos vivendo um tempo hoje, daqui a pouco vai ter que fechar a igreja na semana, porque ninguém mais aparece na semana. Porque não aparece? Eu não sei, todo mundo tem as suas razões, mas eu quero dizer para você, se deixar de congregar, meu irmão, se não congregar, não tem como ser fortalecido na fé. Vem do trabalho, vem da faculdade, vem fedido, vem de short, vem de cavalo, vem de avião, vem naufragando, vem de lancha, mas vem para a casa de Deus, porque o ambiente em que você está determinará o seu futuro. Meu irmão, você não tem ideia, todas as vezes que você entra nesse lugar, você é fortalecido na fé, o diabo é derrotado, as situações que foram levantadas contra a sua vida são destruídas, porque você está num ambiente, você está rodeado de uma nuvem de grandes testemunhas. Pessoas de Deus vão tocar em você, aleluia. Quarta-feira nós íamos numa conferência, mas aconteceu um negócio comigo aí, um acidente lá, um rapaz bateu no meu caminhão, e aí todo aquele transtorno, e eu cheguei em casa chateado, eu fui para casa, deitei, fiquei ali deitado, e de repente eu vi a Sheila se trocando, e ela falou, você não vai não para a conferência? Eu falei, eu não vou não, hoje eu não estou legal não, hoje eu vou ficar aqui, hoje eu quero ficar quietinho. E minha esposa é cearense, né, irmão? E ela falou, você vai sim, você não vai ficar em casa não. E ela, e aquilo ali foi um ânimo para mim, e eu cheguei todo derrotado na igreja lá, poxa vida, que situação, meu Deus do céu, ao entrar naquele ambiente profético, naquele ambiente de adoração, a palavra, o louvor, a oração, foi feita uma oração aqui, irmão, você está derrotado, você está fraco, você está vazio, aí pegou um crente cheio do Espírito Santo na sua mão, o pastor André começou a profetizar aqui, o fogo de Deus veio sobre você. Quem está entendendo essa verdade aqui? Não é preciso ter atrações para você vir para a igreja, não é preciso ter pessoas de fora para você vir para a igreja, não é preciso ter um evento para motivar você de vir para a igreja. Meu irmão, o ambiente onde você estiver vai determinar quem você é, vai determinar a sua fé, vai influenciar o seu destino, vai influenciar o propósito de Deus na sua vida. Portanto, fique do lado de pessoas de Deus. Fique do lado de pessoas de Deus, pessoas que talvez vão vir com uma palavra diferente para você, mas vai vir com a verdade, vai vir trazer um conselho de Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quais são as pessoas que você está tirando conselho? Quem são as pessoas que você está procurando abrir seu coração? Onde é que você está frequentando? Ei, irmão, caverna não é lugar de profeta, caverna não é lugar de profeta, lugar de profeta é aos pés do Senhor Jesus Cristo, lugar de discípulo é junto com os discípulos, lugar de crente que tem compromisso com Deus é estar na igreja, na sua noiva, estar participando da noiva. Então escute por favor, não é uma questão, o pastor está falando, o ensinamento de Deus para você nessa manhã diz respeito à sua fé, meu irmão, diz respeito à sua fé. E sem fé declara para alguém aí, sem fé é impossível
favor que você está fazendo diz respeito a... Não é tempo de ficar no palácio, é tempo de ir para a guerra. Alguém está ouvindo isso aqui, irmão? Então o conselho de Deus é para que é te prevenindo antes que você venha levar rasteira. Se você está aqui, irmão, logo você recebe um beliscão do Espírito Santo, é ou não é? Quantos beliscão do Espírito Santo a gente recebe na igreja? Quantos? Você não está vendo o que o diabo está fazendo com a sua casa? Você não está vendo o que o diabo está fazendo com a sua casa? Está roubando a sua casa. E você não vai se posicionar como soldado de Cristo? Não é só uma questão financeira, não é só uma questão de perder algo, não é só uma questão de uma doença, irmãos. É a vida eterna da sua família que está em jogo. Você que está forte, se fortaleça mais no Senhor e busque o Senhor, ou a sua casa será destruída. Não existe terreno neutro. Não existe território neutro. Eu ouvi uma palavra do pastor Douglas Gonçalves, ele falando acerca disso, achei tão interessante. Ele falou que existe agora uma onda de cristãos evangélicos que estão saindo do Brasil, estão indo para os Estados Unidos, morando lá. Ele falou, nada contra essas pessoas, mas o chamado de Deus para a minha vida é aqui no Brasil, porque as pessoas estão saindo do Brasil, estão saindo do seu território. Senhor, eu quero ir com o Senhor, porque aqui em Gadara, Senhor, nesse lugar aqui que eu vivo, era o lugar da minha decepção, era o lugar que as pessoas me acorrentaram, foi aqui em Gadara, então eu não quero viver nesse ambiente, Senhor, eu não quero viver neste lugar aqui, Senhor, permita que eu possa ir contigo. O Senhor não falou, vai, volta para sua casa, porque não existe território neutro. Agora você tem a minha presença, agora você tem o meu nome, e é você que vai fazer a diferença aqui. O diabo, os demônios já foram expulsos de Gadara, aleluia. Ei, irmão, o diabo, os demônios, as legiões já foram expulsos da sua casa. A sua casa não tem mais isso. Então, por favor, em nome de Jesus, se reposicione. Você é a pessoa que vai fazer a diferença lá. Então vai para casa e declare aos seus tudo aquilo que eu tenho feito, aleluia. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Alguém está sentindo isso, irmão? Se encha de fé nessa manhã, se encha de fé nessa manhã, se encha de fé nessa manhã, aleluia. Jesus terminava um milagre e ia para o monte. Jesus terminava de multiplicar os pães e ia para a presença de Deus. Por quê? Movimento. Por quê? Porque eu preciso estar num ambiente profético, ambiente espiritual. Hoje nós seremos, irmãos, é uma concorrência enorme sobre a nossa vida espiritual. E simplesmente o domingo não será suficiente para manter você uma vida de fé. Ou você mude o seu estilo de vida, ou você vai mudar o seu estilo de vida, porque se você não mudar, você não vai conseguir chegar no final. Ou você comece a mudar os seus hábitos, ou você se levanta pela manhã e ao invés de abrir celular, abre a sua Bíblia, ao invés de olhar as outras coisas, se ajoelhe diante de Deus. Tem pessoas que têm anos que não ajoelha, tem pessoas que não têm anos que não se ajoelha, e o Espírito do Senhor está dizendo para você essa manhã, é hora de calejar esse joelho de novo, é hora de chegar na igreja meia hora antes para orar, é hora de chegar na igreja meia hora antes para orar. Tem crente que entra dentro da igreja e não consegue nem dobrar o joelho. Ô irmão, se existe um lugar para você estar, é prostrado aos pés de Jesus. Por que os antigos, irmãos mais antigos da igreja antiga, acontecia muito milagres, muitos sinais, eles não precisavam muitas vezes forçar a barra. Pessoas entravam dentro da igreja, eram curadas, pessoas iam para dentro da igreja, eram libertas. Por quê? Porque era um ambiente de oração, era um ambiente espiritual, era um ambiente profético. Então é dessa forma que você vai ser fortalecido na fé. Crente ora, irmão, crente lê Bíblia, crente tem que jejuar, aleluia, aleluia, irmão. Ou a gente muda o nome desse lugar e faça tabernáculo de encontros, tabernáculo do entretenimento, tabernáculo das disputas, tabernáculo das brigas, tabernáculo das apresentações, tabernáculo dos carros bonitos, ou seja, tabernáculo de oração essa igreja.
estava escrito isso aqui não, irmão. O ambiente onde você está vai influenciar você, irmão. É impressionante. Você tem que estar do lado de pessoas que estão acima de você. Você tem que estar do lado de gente que está crescendo, que está prosperando, que tem vida espiritual. Essas pessoas você tem que estar do lado. Pessoas que vão influenciar você. Então façam uma retrospectiva aí dos seus ambientes, onde você está. Os ambientes onde você está. Se for preciso fazer uma limpeza, faça, irmão. Eu fiz isso na minha vida. Se eu percebo que eu estou do lado de pessoas, essas pessoas não estão cooperando, eu me afasto. Eu me afasto porque é melhor se afastar. Ah, pastor, você está fazendo acepção. Não, irmãos, eu estou conservando a minha alma. Estou conservando a minha casa. Quem está entendendo isso aqui? São seus filhos, meu. A sua esposa. A saúde mental, emocional, espiritual da sua família. Aí você deixa a sua família solta à mercê. Que irresponsabilidade espiritual é essa? Que irresponsabilidade espiritual é essa? Deixar minha família. Salvação individual, pastor. Meu irmão, escute o que eu vou te falar. Nós teremos que prestar conta com Deus. Se não sabe, mas haverá um trono de prestação de contas. Deus vai perguntar o que você fez com o seu tempo, o que você fez com o seu dinheiro, o que você fez com o dom que eu te dei, o que você fez com as oportunidades que eu te dei. As oportunidades que eu te dei não foi para você, eu te dei essas oportunidades para você levar meu reino. Imagina, irmãos, uma prestação de conta. O que você fez, pastor Júnior? Eu te dei dom, te dei talento, te dei sustento, te dei saúde. O que você fez com tudo isso? O que você fez? Então o ambiente onde você está, irmão, vai determinar. Por isso que o escritor vai dizer assim: nós estamos rodeados de uma nuvem de grandes testemunhas. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão. São essas pessoas que são referências para nós, homens de Deus. E isso eu falo da sua internet, irmão. Eu estou falando agora do ambiente da internet. Quem são as pessoas que você ouve na internet, que você dá ibope na internet, que você gasta o seu precioso olho, o seu precioso ouvido e a sua preciosa atenção para essas pessoas? Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está vendo? Quem é que você está curtindo? As referências hoje dos cristãos. Então esteja num ambiente que venha influenciar a sua vida, amém? Terceira lição: o que você está escutando, irmãos, vai determinar a sua fé. O que você escuta determinará a sua fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: logo a fé vem por ouvir, e ouvirá muito barulho, muitas vozes, muitos ruídos. E esse aqui é um segredo, irmão. É um segredo para você, é uma chave para você viver 2020. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O grande segredo aqui está em se alimentar da palavra, porque a palavra vai alimentar a sua fé. É a palavra que vai alimentar a sua fé. Quando eu estou no carro, no caminhão, eu não gosto de andar com os vidros abertos, porque é muito barulho e me perturba. Eu sempre ando com o vidro fechado, sempre. Eu não gosto do barulho de fora. Tem gente que não se preocupa, mas me incomoda o barulho de fora. Espiritualmente falando, eu falo para você, não feche o vidro da sua vida espiritual. Tem ruído que você está ouvindo que está atrapalhando você de ouvir a voz de Deus. Tem barulho que está vindo em sua direção que está atrapalhando. Muitas vozes lá fora. São muitas vozes. Então, meu irmão,
Feche o ouvido da sua vida espiritual para você se dedicar a ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, a voz da palavra vai alimentar a sua fé. É igual você fazer um mergulho. Quanto mais você se aprofunda no mergulho, menos ruído você vai ter da superfície. É por isso que a Bíblia diz isso em Ezequiel, que a presença de Deus é como um rio, e você vai se levando por esse rio. E quanto mais profundo você estiver, quanto mais fundo for esse mergulho, menos ruído você vai ouvir da superfície. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. São coisas lógicas. Não é nada novo que eu estou ministrando aqui. Mas por que não colocamos em prática? É muito Netflix, é muita informação, é muita fake news do diabo. O diabo, ele quem criou a fake news. O diabo é o autor da fake news. Fake news sobre a sua vida, fake news sobre a sua família, fake news sobre o seu ministério. São vozes malignas, vozes que vêm procurar tirar a sua atenção da verdadeira voz. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É como o Jairo que está indo em direção à sua casa, em direção ao milagre, porém no meio do caminho houve uma interrupção. Algumas pessoas chegaram ali em Marcos capítulo 5, verso 35, diante de Jairo, e diz assim: ei Jairo, já era, ei Jairo, morreu, ei Jairo, não precisa mais buscar, já era, acabou, ei Jairo, sua filha está morta. Jesus olha para ele e diz: Jairo, crê somente. Crê somente. Qual é a voz que você está ouvindo, irmão? A voz da multidão, a voz de Jesus dizendo para você: creia, porque é necessário se aproximar de mim, e aquele que se aproxima de mim precisa crer que eu existo, precisa crer em quem eu sou. Aleluia. Qual é a voz que você vai ouvir em 2020, irmãos? A voz da realidade, porque a realidade de Jairo era o quê? Morreu, realista. Eles estavam sendo realistas com Jairo. Ô irmão, crente não vive de realidade. Nós não vivemos assim. A nossa realidade é o Senhor. Eu vou repetir isso aqui. A nossa realidade é o Senhor. A nossa realidade é o Senhor. Era uma realidade, era uma informação real que entregaram para Jairo. Sua filha morreu, Jairo. Para, Jairo, não incomoda mais, Jairo. E o Senhor está falando com vários Jairos aqui essa manhã. Crê somente. Ei, creia somente. Crer é suficiente. A fé é suficiente. Não dê a voz ao seu coração, irmão. Não dê a voz às suas sensações. Quantas palavras nós declaramos aqui sobre isso? As sensações, elas vêm ao nosso encontro, são mentirosas. Não dê a voz ao diagnóstico, não dê a voz às pesquisas, sabe? Existem pesquisas. Se seu pai se divorciou, você vai se divorciar. Se seu pai era um bêbado, você vai ser um bêbado. Se sua mãe separou, você também vai separar. São pesquisas realistas do mundo, são pesquisas. Se a sua casa toda é derrotada, você também. Não dê ouvido a essa pesquisa do diabo. Jesus te escolheu, você é escolhido de Deus, você tem promessa de Deus, você tem aliança com Deus, você é chamado para viver um propósito. Então, independente das pesquisas da sua casa, independente do histórico familiar da sua casa, não dê ouvido a isso. Dê ouvido à voz de Deus. A fé é suficiente. Nesses últimos dias, irmãos, uma palavra que vai fazer todo sentido para a nossa vida é a que está escrita em Apocalipse para a igreja: quem tem ouvidos, ouça. É essa palavra, irmão. Ou seja, quem tem ouvido aberto, quem tem discernimento, quem já ouviu a voz do Pai, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é necessário se alimentar da palavra de Deus, se alimentar dos atributos de Deus, se alimentar do Evangelho de Deus, se alimentar da sua identidade, da sua vocação, das promessas de Deus, porque isso vai alimentar a sua fé, como uma semente, como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele
pode gerar uma grande árvore, um pequeno grão, uma pequena semente. A fé é uma pequena semente que precisa ser alimentada. Todos que estão aqui receberam uma porção de fé. Todos que estão aqui têm uma porção de fé. A diferença é se você está se deixando ser desfalecido, ou se você deixa o diabo roubar essa fé, ou se você alimenta essa fé. Em nome de Jesus, fica de pé nessa hora e vamos encerrar. Aleluia. Feche seus olhos nessa hora. Glória a Deus. Baixa mais o tom. O que você ouviu aqui essa manhã, irmão? Coloque em prática agora. O que você ouviu aqui essa manhã? Coloque em prática agora. Lembra do que falamos? Declarações de fé? Lembra do que falamos? Declarações de fé? Alimente a sua fé agora. Oração, irmão, oração. Crente ora. Crente fala com Deus. Crente tem uma vida de oração. Você não é espectador. Você não é espectador. Você não vem aqui consumir um produto. Você não veio consumir um produto. Você é filho de Deus. Você é discípulo amado. Você foi chamado pelo Senhor. Você tem herança, você tem promessa. Você tem propósito, você tem chamado, você tem vocação, você tem identidade. Aleluia. Você foi chamado para ser discípulo, aleluia. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para viver os propósitos de Deus. Você é espiritual. Você não é carnal. Eu quero crer nessa manhã que eu não estou pregando para carnais aqui. Eu estou pregando para crentes espirituais. Eu estou pregando para uma igreja que foi alcançada por Jesus. Eu quero crer nessa manhã que eu não preciso fazer um apelo do evangelho. Eu não preciso fazer um convite, porque eu estou pregando para crentes que foram revestidos, crentes que foram lavados pelo sangue de Cristo, crentes que receberam o Espírito Santo. Eu quero crer nessa manhã que eu não estou pregando para desviados. Eu estou pregando para pessoas que foram cheias de Deus, pessoas que são moradas do Espírito Santo. Eu quero crer nessa manhã que eu não estou pregando para um grupo de perturbados, endemoniados. Não, eu estou pregando para pessoas saradas, curadas, pessoas que têm relacionamento com Deus, pessoas que vivem em fé, que talvez estavam fracas, que talvez estavam paradas por causa das circunstâncias, mas Deus já falou com você aqui essa manhã. Deus já te deu a resposta. Deus já te deu a direção. Deus já te deu a palavra que você precisa fazer. Então coloque em prática ela agora. A partir de agora, coloque em prática. Coloque em prática essa palavra. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ouça o Espírito Santo. Não dê ouvido às sensações. Não dê ouvido à realidade. Não dê ouvido às circunstâncias. Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve a voz do Espírito Santo e começa a falar para Ele essa manhã. Levanta a sua voz de oração. Não deixa que nada roube a sua oração neste momento. Fale com Deus essa hora. Levanta a sua voz em oração. É preciso orar, irmão. É preciso orar. É preciso orar. Não é emoção, meu irmão. Não são sensações. É oração que vai fazer você viver o sobrenatural. Então ore crente. Ore crente. Ore, crente, dê ouvido à voz do Espírito Santo e responda. Eu estava falando ontem com a Aline conversando comigo, ela disse: pastor, eu estava já decidida a não trabalhar na igreja, a não me envolver mais com a obra. Eu já tinha decidido isso, mas eu estava domingo passado aqui na igreja e o Espírito Santo falou comigo, e eu dei crédito à voz do Espírito Santo, e eu disse: aqui estou, Senhor, para cumprir a sua palavra. Quem é que você vai dar ouvido, irmãos? A quem você vai dar ouvido? A quem você vai dar ouvido? As circunstâncias. Fecha agora o vidro espiritual da sua vida. Fecha agora o vidro espiritual. Sai da superfície. Tem muito barulho na superfície. Tem muito ruído na superfície. Mergulhe. Mergulhe no seu quarto, mergulhe no seu carro, mergulhe no seu trabalho, mergulhe na igreja, mergulhe em Deus, viva com Deus, viva em oração. Desliga a televisão, desliga o Wi-Fi, desliga a internet, desliga o Facebook, desliga o Instagram, se conecte com Deus, busque a Deus, alimente a sua fé, alimente a sua fé, alimente a sua fé, alimente a sua fé, exercite a sua fé, exercite a sua fé,
exercite a sua fé, faça declarações de fé, faça declarações de fé, faça declarações de fé, faça declarações de fé sobre a sua vida nessa manhã, faça declarações de fé sobre a sua vida. Se você está enfermo, irmão, se você crê neste momento, coloque a mão no local da enfermidade, coloque a mão no local dessa enfermidade e comece a falar: dor vai embora em nome de Jesus, a enfermidade vai embora em nome de Jesus. Coloque a mão aí no local da enfermidade. Se você está frio, se é o seu coração que está parado, se é o seu coração que não está bombeando agora, receba sangue, o sangue vermelho carmesim, receba nessa manhã. Se movimente, se erga, se levante, se movimente esse corpo que está parado, que está atrofiado, receba a vida agora, receba a vida agora. Receba a vida agora. Está podre, está cheirando mal. Receba a vida agora, receba a vida agora. Receba o fogo do Espírito Santo, receba o fogo do Espírito Santo, receba o fogo do Espírito Santo. Sua mente, irmão, coloca a mão sobre a sua mente nesse momento e faça declarações sobre a sua mente nesse momento. Faça declarações sobre a sua mente nesse momento. Faça declarações sobre a sua mente nesse momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, faça declarações, irmãos, declarações. Alimente a sua fé, exercite a sua fé. Olhe para a montanha essa manhã, exercite a sua fé. Olhe para a montanha essa manhã e declare: montanha do desemprego, montanha da frieza, montanha da divisão, montanha da carnalidade, em nome de Jesus, saia do meu caminho, enfermidade saia do meu caminho, derrota saia do meu caminho, em nome de Jesus. Ocupe esse território com a presença de Deus, ocupe esse território com a presença de Deus, ocupe esse território com a presença de Deus. Levante a sua voz, levante sua mão, levante a sua voz, levante a sua mão, levante sua voz. Eu estou aqui apenas sendo um ponto de contato para você manifestar a sua fé, meu irmão. Eu estou aqui apenas sendo um ponto de contato, um instrumento apenas para você manifestar a sua fé. Saia dessa manhã dessa igreja revoltado, saia dessa manhã dessa igreja revoltado com uma vida fria, revoltado com a carnalidade, revoltado com o pecado, revoltado com a situação da sua casa, revoltado com a frieza que está vindo em sua direção. Não aceite, se reposicione. Não é tempo de ficar parado em Jerusalém, é tempo de ir para a guerra, é tempo de ir para a guerra. Vai para a guerra, irmão, vai para a guerra essa manhã, vai para a guerra, comece a guerrear nessa manhã, comece a guerrear nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem tempo para isso. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Faça declarações de fé, faça declarações de fé. Ninguém mandou você parar, ninguém mandou você parar. Pega a rede essa manhã, pegue a rede essa manhã, pegue a rede de novo essa manhã e volte para o mar. Volte para o mar, porque lá no mar é o seu lugar, lá no mar é o seu lugar, lá no mar é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Cante para você. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Mais uma vez, declare. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia! Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Liberta a palavra, profetiza.
a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora. sem demora. O escape, o descanso, a cura. A recompensa Vem, vem, sem vem. demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Irmão, eu preciso fazer algo aqui rapidamente essa manhã. Eu queria convidar, encorajar você a fazer algo anormal agora, algo anormal, algo que você não costuma fazer. Eu queria que você saísse da zona do conforto. Eu queria que você tirasse suas mãos do bolso. Eu queria que você fizesse alguma coisa que crente faz, alguma coisa que crente faz. Eu queria que você fizesse alguma coisa que crente faz essa manhã. Eu queria que você fizesse alguma coisa que crente faz. E uma coisa que crente faz, que costuma fazer, uma coisa que aquele que confia em Deus costuma fazer, ele faz muito barulho de celebração. Crente celebra, crente dá glória a Deus, crente dá aleluia. Será que a gente consegue ficar alguns minutos glorificando a Deus, glorificando ao Senhor? Abre a sua voz, erga a sua voz essa manhã e diga aleluia, aleluia, aleluia. Faça algo anormal, aleluia. Diga santo, diga glória, diga Deus é poderoso. Ei, vamos aumentar esse barulho aqui. Vamos aumentar esse barulho aqui, igreja. Aumenta esse barulho. Barulho de glória, barulho de poder, barulho de autoridade. Isso. Ei, você não é normal não, você é crente. Você é crente. Crente glorifica, crente exalta, crente regozija, crente celebra, crente dá glória a Deus, crente abre a boca e glorifica. Faça barulho. Aumente com as suas palmas, aumente com as suas palmas. Aleluia. Isso, irmão, isso. Ei. Aleluia, celebre Jesus. Celebre a vida. Aleluia. Santo Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és santo. Aleluia. Oh, glória. Rompa, irmão, rompa com esse cristianismo. Rompa. Não tenha medo de glorificar a Deus, irmão. Essa casa não proíbe ninguém de glorificar a Deus. Não existe uma placa ali escrito silêncio. Não, você tem liberdade para exaltar Jesus. Dá um glória a Deus alto aí, aleluia. Jesus é bom, irmão. Aleluia. Se você todo dia mudar uma parte da sua rotina, se você todo dia mudar uma parte, experimenta aí 5 minutos no quarto, experimenta 5 minutos no quarto com a porta fechada, irmão. Começa com 5 minutos. Experimenta parar lá, meio-dia. Desliga o WhatsApp, desliga tudo, abre a Bíblia, irmão, abre a palavra de Deus. Aleluia, experimenta isso. Experimenta fazer o que o pastor André ensinou aqui. Pega a sua família lá, pega seu filho, todo mundo na sala. Em casa a gente faz isso. Abre o teclado lá e começa a louvar a Deus, irmão. A Maria dança, o Mateus dá risada, a Sheila sai sapateando. Depois a gente pede oferta lá e Deus faz a obra. Experimente, muda a sua rotina, irmão. Pega na mão do esposo. Tenha coragem de pegar na mão do esposo. Pegar aqui a Thalita, ó. Pega na mão do esposo, olha no olho assim, vamos orar junto. Eu vou orar por você, você ora por mim. Faça isso. Pega a sua filha, fala para ela: ei filha, hoje a gente vai estudar o livro de Salmo, hoje a gente vai estudar Mateus, hoje a gente vai estudar o livro de Atos. Pega os seus filhos, senta ele na sala, abre a Bíblia, lê texto para ele. Ei, irmão, experimenta pegar 10% do seu salário. Você talvez faz anos que você não faz isso. Tem gente que não acredita mais no dízimo. Pega 10% do seu salário. Começa agora a partir de janeiro. Não importa, irmão. Eu não sei como é que tá as suas contas. Eu não sei quantos boletos atrasados tem. Mas pega lá, desce uma parte, coloca no envelope.
Muda, irmão, muda. Experimenta chegar mais cedo no culto para orar. Experimenta chegar mais cedo no culto para orar. Vem para a intercessão de manhã aqui. Vem para terça-feira. Vem para os encontros com Deus. Experimenta fazer isso. Você vai ver a sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua trajetória. Não tenha vergonha de dizer que você é crente no trabalho. Não tenha vergonha de dizer que você é servo de Deus no trabalho. Assuma a sua identidade em Cristo. Para de ser igual ao mundo. Pare de ser igual aquelas pessoas do seu trabalho. Seja diferente. Experimenta. Experimenta assumir a sua fé. Experimenta. Rompa em fé. A gente está normal demais. Declare para 3 pessoas: você está normal demais. Você está normal demais. Você está muito com os braços cruzados. Muito. Fala para o irmão do lado: solta os braços aí, irmão. Solta os braços. Aleluia. Oh, glória. Experimenta pular igual o pastor André. Experimenta para você ver. Aleluia. Ah, vou pular na igreja não, que escândalo. Ei, irmão, escândalo. Você é livre. Você tem liberdade para exaltar Jesus. Aleluia. Experimenta borrar a maquiagem para você ver. Sai na chuva, irmão. Sai na chuva, crente. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui, dá vontade de ficar até 6 horas, mas a gente vai terminar agora. A gente vai terminar em nome de Jesus. Aleluia. Experimenta profetizar sobre o vale de ossos secos essa manhã. Eu vou dar alguns minutos ainda. Se tem crente que quer vir aqui no altar, entregar a vida para Jesus, fazer aliança com Deus, colocar alguma situação, irmão, você tá livre. Você pode vir aqui no altar se você quiser. Você pode vir. Eu vou dar esse tempo para você. Tem alguma situação que você quer apresentar hoje, manifestar a sua fé hoje? Aqui, irmão, nesse ambiente de glória, faça isso. É o seu familiar, coloque ele diante de Deus. Eu quero dar alguns minutos para você fazer isso em nome de Jesus. Pode vir. Você que quer apresentar uma situação diante de Deus aqui no altar, você que quer apresentar algo diante de Deus, aproveitar esse ambiente profético e realizar, manifestar a sua fé, exercitar a sua fé, eu vou te dar essa liberdade aqui. Pode vir aqui no altar. Coloca aqui no altar, coloca diante de Deus. Tem tempo ainda, tem tempo. Aproveite essa oportunidade. É seu marido, aproveite. É a sua vida financeira, aproveite esse ambiente de fé. Eu já dei a palavra, irmãos, eu já ministrei a palavra. Agora é você. Feche os seus olhos. Vamos a Deus. Senhor, nessa manhã estamos aqui, Pai, reunidos nessa casa de oração. O que eu não quero, Senhor, é viver do mesmo jeito. O que eu não quero, Senhor, é viver uma vida estagnada. O que nós não queremos, Senhor, é viver, Senhor, longe da sua presença. Eu quero, Pai, viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Se existe alguém que deseja vir aqui rapidamente, vem em nome de Jesus para a gente selar essa palavra. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu nessa hora. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que estão perdendo a oportunidade do milagre na vida. Era para estar aqui no altar e não veio. Tem medo de se expor. Era para estar aqui no altar e não veio. Eu vou dar mais um tempo para você. Aí, é assim que eu quero ver. É assim que Jesus quer te ver. Aleluia. É assim que Jesus quer te ver. Não tenha medo de se expor. A saída do seu lugar já é um sinal de fé. Já é um sinal que você quer mudança na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aí. Oh glória. O povo está entendendo. O povo entendeu. Entenderam, Jesus. Entenderam. Aleluia. Estão entendendo. Aleluia. Coloca aí, irmão. Você vai contar esse testemunho de fé. Você vai contar. Você vai contar esse testemunho de fé.
Pode apresentar, apresenta. Apresenta esse medo. Apresenta esse medo. Não tem problema não, pode ser pastor. Pode ser pastor. Não importa. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de buscar Deus, não tenha medo de se aproximar de Deus. É necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia nessa manhã que Ele é poderoso para mudar essa situação. Jairo, não temas. Jairo, não temas. Daisy, não temas, creia somente. Alex, não temas. Alana, não temas. Terezinha, não temas. Irmão José, não temas, creia. Deus te deu, Deus te entregou, e Deus não entrega a obra pela metade. Pastor Paulo, não temas, crê somente. Dalécio, não temas, crê somente. Gustavo, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Creia no Senhor teu Deus, estarei seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. Creia, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Você vai contar esse testemunho. Você vai contar esse testemunho. Vai acontecer na sua vida. Vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, fake news, não dê ouvido às fake news do diabo. Ouça a voz do Senhor. Aleluia. Creia. Creia, não na realidade, não na pesquisa, não no diagnóstico, não na palavra do mundo. Creia naquilo que Deus falou a seu respeito. Aleluia. Coloque diante dele. Aleluia. Sim, Deus. Declaramos amém. Eu declaro amém. Eu declaro assim seja. Eu ligo com você essa manhã. Eu estou ligando com você essa manhã. Eu concordo com você essa manhã. E quando nós concordamos aqui na terra, é concordado nos céus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Então diga amém. Diga amém. Fala para 3 pessoas. Amém, irmão. Amém. Sobre a sua oração eu digo amém. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para sempre. Quem crê, diga. Deus te abençoe em nome de Jesus.